Saudações, meus queridos. Eu sou Luz e você está nas águas da espiritualidade. E hoje você está no ponto de luz. Para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sinta-se acolhido por essa egrégora maravilhosa de luz. E você que já faz parte do canal, como é bom ter você aqui comigo. Bom, eu sei que nós ficamos um tempo sem ponto de luz, mas é que a minha vida está muito corrida, eu estou muito feliz com isso, mas eu fico triste, né, porque eu estou com pouco tempo para gravações. Então, assim, eu espero que eu consiga gravar mais vezes o ponto de luz, que a gente converse mais, porque eu tenho um feedback muito legal de vocês sobre o ponto de luz. Vocês estão vendo aqui, não é? E a nossa bailarina, que faz parte da minha história. Se você não conhece a história da bailarina, que agora ela tem nome, vocês viram, né? Bailarina. Se você não conhece, puxe o ponto de luz para você conhecer um pouco mais sobre a minha história e você vai conhecer a história da bailarina. Bom, hoje nós vamos continuar conversando sobre manifestação, lei da atração, vamos continuar falando sobre energia. Bom, no vídeo passado, eu conversei com vocês sobre como foi que os animais me ensinaram a vibrar, como foi que os animais me ensinaram a lei da atração, a conversar através da energia, da vibração. E nós vamos continuar falando sobre isso, porque eu tive um feedback muito bom e também tive as dúvidas, recebi muitas perguntas, recebi dúvidas. Então, vamos conversar sobre isso. E alguém precisa falar algo para alguém, porque eu estou sem voz. E eu sentei aqui e minha voz estava extremamente normal. Se você quer falar comigo, isso é muito importante. Se você precisa dizer algo para mim, tá? Tem sempre o meu número de WhatsApp. Mesmo que seja algo particular, pode me chamar no WhatsApp, tá? Que eu acho que é sobre isso. Existe alguém que precisa falar algo comigo. Às vezes é alguém que passou pela minha vida, né? Trabalhou comigo, estudou comigo, né? Alguém que me conhece e precisa falar comigo. Eu estou aberta, pode vir conversar comigo e eu espero poder ajudar. E eu acredito que seja isso. Por isso, tem alguma coisa, tá travado na sua garganta. E a vibração que está vindo para mim é que é algo comigo, que você precisa dizer algo para mim, não é algo para alguém, porque geralmente é alguém que precisa dizer algo para alguém, mas acho que dessa vez é alguém que precisa dizer algo para mim. Então, por favor, venha falar comigo, porque a minha voz voltou depois que eu coloquei, né? Depois que eu externizei isso, essa camada. Às vezes, se você contar algo para mim, já vai ser a sua cura, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Eu recebi algumas mensagens e tem uma leitura, eu não sei se foi a leitura passada ou 2 ou 3 leituras atrás, que falava sobre isso, né? Por que você diz, né? Você, Luz, você diz que a gente faz o pedido, o universo entrega o pedido e eu não recebi ainda, eu não consigo ver na matéria, né? O que acontece? Muitas vezes você faz o pedido, o seu pedido automaticamente já é atendido. O universo diz
que não dá nem tempo de você estralar o dedo para você dizer os dedos, tá certo? Não dá tempo de você estralar os dedos já foi atendido o seu pedido, qualquer pedido, tá? E aí então vem a questão, por que não manifesto? Por que eu ainda não vi? Por que a pessoa não chegou? Por que o dinheiro não entrou? Né? Porque muitas vezes, né, a maioria das vezes, ou você não está preparado ou preparada para receber. E esse preparado, preparada é porque nós temos crenças, nós temos uma educação, nós temos uma vivência com outras pessoas, com a sociedade, temos crenças. E muitas vezes é isso que nos impede de receber. Então, nesse vídeo passado, nessa leitura passada, se não me falha a memória, os meninos estavam falando sobre curar a criança interior, que mais? Karmas, né? Você ter que encerrar ciclos, karma, questão familiar, e essa questão familiar tem casos de pessoas que eram antepassados, que fazem parte dos antepassados. Então tem vários pontos aí, mas o ponto-chave que os meninos sempre falam, que é o que mais nos impede de receber, é o merecimento. É você não se achar merecedor disso, você não se achar merecedor de receber a sua manifestação, o seu desejo, sabe? Eu achei muito bonito eles tocarem num ponto comigo para eu falar isso para vocês, né? Observe que a maioria dos artistas, assim, cantores, tá? Porque às vezes atores, como eles convivem muito, geralmente eles têm relacionamento entre eles. Mas cantores, a maioria dos cantores, eles têm relacionamento, eles são casados, tudo com ex-fãs, né? Então é a manifestação do fã. E eu queria comentar dois casos que eu vi, né? Um eu assisti e o outro eu li, que eu achei interessante. A esposa do Renato Aragão, eu não sei se eles ainda são casados hoje, tá? Porque isso é uma coisa que eu vi há muito tempo atrás. A esposa do Renato Aragão, que é o Didi, né, dos Trapalhões, quando eles se conheceram, ela era uma criança, ela tinha entre 8 e 9 anos, eu acho. Não, ela tinha entre 11 e 12 anos, mas era assim, criança ainda, né? E ela foi com os pais assistir um show dos Trapalhões. E no final sempre eles tiravam foto com crianças, isso e aquilo. E quando o Didi pegou ela no colo, ela deu um beijo nele e disse que ia casar com ele. Se não foi exatamente isso, foi algo parecido, vocês me desculpem, porque faz muito tempo, tá? Que eu vi esse caso, que eu assisti um programa na qual ela falava sobre isso, né? Então, assim, ela, naquele dia, ela intencionou a manifestação dela. E muita coisa aconteceu, cada um foi viver a sua vida. Ela cresceu, ele envelheceu. E lá na frente ela foi trabalhar lá nos estúdios Globo, né? Aonde eles se conheceram de verdade, ela depois de adulta, e eles se casaram, né? Eles têm filhos, tem uma menina, se não me engano. Então, assim, para você ver que o tempo, né? O tempo divino, ele é diferente do nosso, né? Muitas vezes a gente cobra algo para ontem. Só que, por exemplo, não tinha como ela casar criança com ele, né? Isso acontece em alguns países, mas não tem muito sentido. Mas assim, não tinha como, né? E mesmo assim,
né? O pedido dela não foi esquecido pelo universo porque ela era criança. Eu tenho um depoimento também, mas o outro caso que eu queria dizer, que foi que eu li o livro do Lázaro Ramos, né? Ele é ator também, ele é negro e eu gostei do livro dele, né? Por N questões que ele abordou no livro. E ele conta que quando ele conheceu a esposa, Thaís Araújo, né? Ele já era ator, mas ele fazia teatro, né? E eu não sei se eles foram ser figurantes ou se eram coadjuvantes, só sei que eles trabalharam juntos em uma novela e ele comentou com um amigo dele: eu vou me casar com ela. E esse amigo ainda virou e falou assim: você é louco, né? Porque isso nunca vai acontecer. Presta atenção nela, né? E presta atenção em você. Tipo assim, ela já tinha sucesso, né? E ele estava começando, ela nunca iria olhar para ele. E o amigo estava enganado, né? Eles são muito bem casados, eles se dão muito bem, eles continuam às vezes ou não trabalhando juntos, né? Eles têm uma história. E assim, independente se essa história uma hora vai acabar ou não, né? Eu estou falando da manifestação, a manifestação da pessoa. E essa questão, né, da manifestação da esposa do Renato Aragão, de criança, eu queria comentar sobre a minha manifestação de criança. Até então eu não tinha me dado conta, até eu ver um vídeo da Patrícia Monteiro contando da manifestação dela em ir para Disney, né? Que ela conseguiu realizar, se não me engano, depois de 25 anos. É uma coisa que ela queria de infância e ela só conseguiu realizar depois de adulto. E eu achei muito legal isso, sim, porque se ela tivesse ido quando criança, ela não teria aproveitado como ela aproveitou agora depois de adulta, que ela podia ir em todos os brinquedos, né? Porque quando é criança, às vezes tem brinquedo que você não pode ir. Ela soube apreciar, né? Então isso é muito importante, isso é muito legal. E a minha manifestação é do McDonald's. Eu vou bater uma foto, porque eu estou gravando na sala. Antes eu gravava no meu quarto e agora estou gravando na sala. E eu vou bater uma foto da minha sacada. O que acontece? Quando eu era criança, McDonald's era uma coisa assim intocável, porque era uma coisa de cidade grande. E como eu já contei para vocês, eu venho do interior. E na minha cidade natal não tinha na época McDonald's. Então eu via propaganda na TV e eu pensava, nossa, que legal! E como seria legal se eu pudesse morar ao lado do McDonald's? Né? Eu tinha a impressão que você podia ir lá toda hora, né? Toda criança podia ir lá toda hora. E ficou por isso mesmo, era um sonho de criança e eu nunca comentei isso com a minha mãe, né? Tanto que depois, quando eu fui com ela para Campinas, eu comi no McDonald's, eu morei em Campinas primeiro, né? E ia sempre, às vezes, né? Hoje eu já não tenho essa alimentação tão fast food como eu tinha antes, né? Mas eu fui várias vezes, mas não era a mesma coisa, né? O sonho da criança era morar próximo ao McDonald's. E quando eu mudei para Jaguariúna não tinha, tá? E várias coisas aconteceram, eu já moro em Jaguariúna há muitos anos, e quando um dia, né, eu vi que estava uma construção aqui perto da minha casa e aí depois de um tempo fiquei sabendo que era McDonald's e ficou por isso mesmo e eu não lembrei do meu sonho de criança, tá? Não lembrei.
Assim como às vezes eu faço uma intenção e esqueço. Só dou conta quando realiza e eu acho isso o máximo. E aí, o que acontece? Quando inaugurou, eu não fui, tá? Porque eu sabia que ia ficar assim de gente, não fui. Então, um dia à noite, eu gosto muito de sentar às vezes na sacada e ficar ali, ler um livro, alguma coisa assim, ouvir música, né? E eu olhei para frente e eu vi acender o símbolo. McDonald's, gente, é uma quadra da minha casa. Mesmo hoje eu não tendo mais essa alimentação de ficar comendo fast food, é a minha manifestação. Eu olhei, a hora que eu vi, eu olhei e falei, é a minha manifestação. Eu manifestei McDonald's ao lado da minha casa. Era uma coisa que eu queria quando criança. E olha só que interessante, se tivesse acontecido quando criança, eu não tinha ido, porque meus pais não tinham tempo, né? Eu fui algumas vezes depois que, quando eu fui viajar com a minha mãe, né? E depois que eu já não morava mais em São João, que teve McDonald's lá. Então, assim, eu lembrei da manifestação da Patrícia, eu não ia aproveitar, eu não ia entender, eu não ia saber que era o meu pedido sendo realizado, entende? Então, assim, é muito importante você entender o tempo divino. Sempre você, porque o que acontece também? Não tinha bloqueios agora. Quando eu era criança, talvez eu tivesse, talvez eu não pudesse frequentar, mas nem seria por questão de raça, nada, mas exatamente porque eu não ia conseguir acompanhar algumas amigas que talvez fossem, né? Por N questões. Então, assim, é importante você entender que às vezes a sua manifestação não vem naquele momento, entendeu? Porque não dá, você não está pronto, você não está pronta para receber. E tem também as questões que nós já falamos no início. Você não se acha merecedor, você tem várias camadas a serem curadas, você tem muitas vezes ciclos que precisam ser fechados, encerrados. Então, assim, não se culpe, não condene, não dificulte, entendeu? Não piore a situação. Não piore a situação. Procure entender que, assim, todo pedido que você faz consciente, porque a gente manifesta o tempo todo, tá? Eu, por exemplo, eu sou a rainha da comida. Eu manifesto comida. Eu sempre manifesto uma comida. Eu tô com vontade de comer não sei o que, eu ganho. Eu tô com vontade de comer não sei o que, eu sou convidada a jantar na casa de alguém e é o que eu queria comer. Eu recebo. Eu tô com vontade de comer chocolate, eu ganho caixa de bombons. É assim, eu sempre manifesto comida, tá? Isso, eu sou a rainha da manifestação. E tanto que outro dia eu falei para os meninos, né? Eu falei assim, será que eu consigo manifestar outras coisas dessa forma? E os meninos, é só começar. Então, assim, quando eu tenho vontade de comer algo, eu não crio resistência, porque eu sei que eu vou e compro. E muitas vezes eu vou, chego lá, não tem como eu quero, eu vou embora. E no outro dia eu recebo exatamente como eu quero. Entendeu? Então, assim, comece a observar como é que você manifesta as coisas do seu dia a dia, né? Por exemplo, no meu caso, a comida, né? Frutas, eu manifesto muita fruta. Então, assim, eu tô com vontade de, sei lá, chupar laranja, comer uva, chupar uva, comer morangos.
E assim, do nada aparece um paciente na clínica, por exemplo, e nos presenteia com aquelas frutas, sabe? Então, ou então algum médico leva pra gente fazer um lanche. Então é muito importante você entender como você estava quando você intencionou que tão rápido chegou para você. Se você começar a ter essa percepção, você já vai dar um grande salto. Outra coisa que os meninos estão falando aqui para mim agora, você precisa agradecer e apreciar o que você tem e aonde você está, que é o mais difícil. Por exemplo, como é que eu posso apreciar e agradecer um dinheiro que talvez eu não tenha? Não é? Mas é isso que eles querem que você entenda. Muitas vezes você não precisa do dinheiro para se sentir abundante e próspero. Damos o exemplo de quando você nasceu, né? Até você começar o seu primeiro emprego, você foi sustentado e você não precisou trabalhar para ter. Você teve aniversários, você teve presentes de Natal, Páscoa, você ganhava coisas, talvez ganhava dos seus avós, tios, você sempre ganhou algo. Você tinha o que comer, beber, vestir, dormir. Você tinha chuveiro quente. E se você não teve, isso é muito importante. Se você não teve e hoje você está assistindo esse vídeo, então olhe para trás. E outra coisa que acontece muito é você achar que não vai acontecer. A primeira coisa que você tem que acreditar quando você faz um pedido ao universo é que vai acontecer. E muitas vezes você coloca barreiras, você coloca empecilhos, você acha que é impossível, né? Até por isso que eu citei essas questões de relacionamentos, do improvável, né? Que é, por exemplo, um fã com um cantor. Então, assim, você precisa entender isso. Para o universo não existe isso, somos todos um, somos todos vindo da mesma fonte. E eu tô ouvindo vários cães latindo agora, e tem alguém que é protetor animal que vem esse vídeo e precisa saber disso, tá? Esse vídeo é para você. Fala sobre manifestação e é para você saber que é possível sim o seu desejo se realizar. Bom, eu acho que o que eu precisava comentar com vocês hoje era sobre isso. Ah, tem outra coisa muito legal que aconteceu. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas se eu estiver repetindo, eu peço desculpas. Mas então eu precisava falar de novo. Quando eu fui votar pela segunda vez, né? Nós tivemos eleições faz pouco tempo. E quando eu fui votar pela segunda vez, quando eu cheguei lá, tinha uma fila enorme, enorme. E muita gente reclamando que a fila não andava, que a fila estava parada, que a fila estava travada, já fazia mais de 20 minutos. E eu resolvi testar mesmo a lei da atração. Então, o que eu fiz? A hora que eu ouvi isso, eu peguei o meu celular e pensei, eu vou destravar essa fila, entendeu? Simples assim. E fui fazer outra coisa, porque se você fica pensando, se você trava, você bloqueia, né? E eu estava muito fluida naquele dia. Eu já tinha gravado para o canal, estava tudo bem, né? E de repente eu senti que a fila estava andando, mas eu não prestei atenção até a penúltima pessoa. A hora que a penúltima pessoa entrou para votar, foi que eu guardei o meu celular, né? E fui prestar atenção na fila. E depois entrou mais uma e eu entrei. Então, assim, tome muito cuidado.
Às vezes, toda vez que você vai trabalhar ou vai para algum lugar, o sinal não abre ou o sinal fecha exatamente na sua vez de passar. Então, observe como é que essas coisas acontecem. Você, às vezes, está numa fila do caixa do supermercado, né? E a fila está andando. A hora que você entra na fila, a fila para. Aí a do lado começa a andar. Você tem a oportunidade de trocar. Você troca e a outra fila para e aonde você estava anda. Então, observe como anda a sua energia. Como são os seus pensamentos? Você acredita que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa fluida, que você é uma pessoa intuitiva, que você está sempre conectado ao espírito? Se você acha que não, é por isso que a maioria das suas manifestações conscientes, porque as inconscientes você está manifestando o tempo todo, né? Mas as conscientes, quando você faz a intenção, às vezes bloqueia. Outra coisa, não é sempre que a mesma técnica que você utiliza, ela serve. Isso é muito legal. Eu vou entrar em detalhes no próximo ponto de luz, mas eu vou fazer um apanhado agora. O que acontece? Por exemplo, você fez o 33 vezes 3. Isso. Você fez o exercício do 33 vezes 3. O que é isso? É você escrever 33 vezes, né? Hoje estou feliz e grata porque o universo, por exemplo, trouxe o meu carro abençoado, trouxe o meu emprego abençoado, liberou não sei o que e tal. Sempre hoje estou feliz e grata, ou grato, né? E porque você recebeu algo do universo, ou fui surpreendido pelo universo. Isso você vai fazer 33 vezes 3 dias, tá? E você recebe a graça, tá? Eu já fiz muito isso com dinheiro, eu já fiz isso com apartamento, já fiz isso com carro, tá? E só que não é sempre que você tem que usar a mesma forma. Por exemplo, se é uma questão de manifestar uma pessoa específica ou uma pessoa que você quer que venha do passado. Ai, por que essa pessoa não vem? Eu fiquei sabendo que a pessoa não tem ninguém. Eu também estou sozinho ou sozinha. Então, faça o Ho'oponopono. Porque às vezes você teve alguma coisa com essa pessoa no passado, existe uma mágoa, existe alguma coisa, tá faltando um perdão, tem tudo isso. Então você precisa, tá, ver a técnica que é interessante naquele momento. E você vai ser guiado ou guiada a utilizar a técnica, tá? Você pode pedir antes de dormir. E tem a técnica de visualização, que para mim assim é fantástico. Visualização, né? Mas o que acontece? Quando você visualiza algo, você precisa muitas vezes ter uma sensibilidade maior. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do carro. Você quer um carro novo, muitas vezes você tem que se sentir dentro desse carro, indo para algum lugar, entendeu? Sentir o cheiro de carro novo, que muitas vezes é mais difícil, mas faz todo sentido. Eu vi uma vez, e outra, você pode ir até uma concessionária, isso é muito legal. Você pode ir até uma concessionária, entrar nesse carro que você deseja, que você já escolheu, né? O tipo de carro que você quer. Você pode fazer um test drive. Você pode simplesmente entrar e pedir para ligar um motor, alguma coisa desse tipo. E ali você faz a visualização. Tá? É que eu não tenho ninguém do canal que tenha mandado para mim alguma coisa para que eu possa, né, publicar, né, sobre esse tipo de manifestação, mas isso é muito legal e acontece muito, vocês podem ver isso em outros canais, tá? Tem um caso que eu vi
de uma moça que queria ir para a praia, né? E por uma série de motivos ela não conseguiu ir e aconteceu uma coisa muito chata e ela estava chorando. E o que que aconteceu? Quando ela começou a chorar, que a lágrima bateu na boca dela, presta atenção nisso, porque isso foi incrível. Ela imaginou que era a água do mar. E conforme aquela lágrima batia na boca dela, ela sentia a água do mar. E em uma semana ela estava na praia. Aí ela estava chorando de alegria, mas ela estava na praia. As coisas já tinham se resolvido, né? As questões na qual ela não conseguiu ir antes, tal, tudo tinha se resolvido e ela foi para a praia. Então tem muito isso, sabe? Quando você deseja algo, você precisa acreditar que é possível acontecer com você. Você precisa acreditar que você é merecedor ou merecedora. Você precisa acreditar que somos todos iguais aos olhos do Criador, porque nós viemos da mesma fonte, independente da sua religião, viemos todos da mesma fonte. Então, assim, não existe diferença para o universo. Todos foram presenteados com as mesmas coisas. E eu já disse isso várias vezes, os meninos já disseram isso várias vezes. Essas diferenças que nós temos é porque cada um tem que viver uma experiência diferente. Cada um está no momento de evolução, cada um está no momento de despertar, cada um está vivendo a sua experiência como escolheu antes de nascer, antes de vir para o físico, antes de vir para a terceira dimensão. Então, assim, não se compare às outras pessoas. Essa parte que os meninos estão falando agora serve para mim também. Hashtag tamo junto. Não se compare aos outros. O que você está vivendo nesse momento é seu. Então aprecie, entenda que o que você está vivendo de experiência é como se fosse uma viagem. Então aprecie a viagem. Entenda as coisas que estão acontecendo com você. E se as coisas acontecem sutilmente, é porque o universo tem todo o cuidado para que você sinta devagar, coisa por coisa, porque a hora que vier, você vai entender, você vai valorizar e você vai ser muito grato e grata. Então seja grato desde já. Aprenda a trabalhar a energia. E no próximo ponto de luz, eu vou ensinar você como trabalhar a sua energia. Se a sua energia está baixa, como elevar a sua energia, tá? Como você distinguir a sua energia, se a sua energia está equilibrada, se você está em euforia. Nós vamos entrar nesses detalhes, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por ter você aqui comigo e eu te encontro no próximo ponto de luz. Gratidão profunda. Namastê.